A vida como a conhecemos hoje na Terra é um espetáculo que assistimos em praticamente todos os ambientes conhecidos pelo homem. Mas do que ela depende? Ela é o resultado das condições e recursos disponíveis e da interação entre os seres vivos. Portanto, todo ser vivo, se está vivo, é porque seu sucesso foi garantido pela adaptação a todos esses fatores. Essa é a nossa casa, o planeta Terra, um desfile exuberante do espetáculo da vida, que habita cenários completamente diferentes e lindos. Vamos viajar? Embarquem comigo. O Ártico está muito frio, faz menos 30 graus Celsius, tem pouca água, chove pouco e o solo é congelado. Parece um deserto gelado, mas vejam a tundra. Há muitos musgos e gramíneas, alguns arbustos, árvores anãs e líquens, alguns ursos, lobos e raposas. Pena que não é verão, porque poderemos ver alguns visitantes, como aves, caribus e renas. Agora já vemos a taiga. Linda, mas continua muito frio. O inverno é rigoroso. A temperatura chega a menos 50 graus Celsius. Mas no verão é mais quente, chega a 20 graus Celsius. Apesar da água ainda ser pouco disponível, vemos pinheiros, abetos, herbáceas e arbustos. Que lindas as aves migratórias! Os residentes são ursos pardos, tigres siberianos e uma variedade de insetos. Sim, já vemos insetos. Opa, aqui já é mais quente. São florestas temperadas. É certo que no inverno chega-se a 0 graus Celsius, mas no verão chega a 35 graus Celsius. Chove mais, mas no inverno a água congela no solo. Que lindo! Majestosas faias, nogueiras, sequoias e carvalhos. Também tem abetos e pinheiros. Algumas árvores perdem suas folhas no inverno para economizar a água. Também dá para ver outras plantas mais baixas, herbáceas e musgos no solo. Quantos animais! Ursos, esquilos, veados, lebres, linces, lobos, doninhas, raposas, insetos e aves, como a coruja e as águias. É lindo, olhem, que maravilhoso campo! São as pradarias temperadas. Aqui o inverno é muito frio e seco, chega a menos 10 graus Celsius, mas o verão é quente, mais 30 graus Celsius, e úmido. As gramíneas e arbustos dominam. Muitas espécies têm adaptação para tolerar a seca e o fogo. Olhem o desfile de pastadores, cavalos e bisões, escavadores como cães da pradaria e roedores. Este é um tipo especial de campo tropical. Na África, chamam-se savanas. No Brasil, cerrado. Tem um período de estiagem longo. Vejam o cerrado. São lindos chapadões, com pequenas árvores retorcidas pela ação do fogo e dispersas em meio a um tapete de gramíneas e arbustos. No verão, tudo é muito verde. No inverno, o capim seca. Quase todas as árvores e arbustos trocam a folhagem, mas mesmo no auge da seca fica algum verde. Tudo aqui tem adaptações para a economia de água e também para o fogo. Como o solo é profundo, há árvores com raízes de até 20 metros. Muitas plantas têm suas estruturas para reprodução e dispersão guardadas abaixo do solo. Mesmo depois do fogo, nas primeiras chuvas, florescem e o cerrado vira um jardim. A flora é riquíssima, talvez somente superada pela das florestas tropicais. Vemos insetos, cobras, lagartos, aves majestosas como a ema, e outras tantas, como urubus, araras, tucanos, papagaios e gaviões.
Há também tatus, tamanduás, veados, antas, lobos e onças. Que fauna, não? Nossa! Chegamos ao lugar mais quente do planeta, a região tropical. As temperaturas chegam a 29 graus Celsius. São imensas florestas. A energia é abundante e as chuvas também. Olhem a floresta. Parece que tem andares. São os estratos. Na camada superior, árvores gigantes que chegam a mais de 65 metros de altura. Depois vem o dossel, mais diverso, com árvores até 35 metros. E outra camada até de 10 metros. Abaixo, arbustos e herbáceas. Toda a floresta é coberta com epífitas, plantas que crescem sobre outras. São bromélias, cipós, lianas, samambaias. O dossel é tão fechado que existe competição entre as plantas pela luz. É aqui que se encontra os mais elevados índices de biodiversidade do planeta. A Amazônia é um desfile. Macacos, onças, tamanduás, esquilos, peixe-boi e botos, morcegos e os mais variados répteis e anfíbios. E peixes. Uma imensa coleção de peixes. Nas águas amazônicas estão 85% das espécies de peixes de toda a América do Sul e mais de 50% de todas as aves são da Amazônia e Indonésia. Chegamos aos desertos. Eles têm aparência seca porque chove pouco. Podem ser frios, se próximos aos polos, com temperaturas de até menos 30 graus Celsius, ou quentes, nas regiões tropicais e subtropicais, que podem chegar a 50 graus Celsius de dia. À noite, porém, o solo descoberto perde calor rápido e pode esfriar muito. São vastas áreas de solo descoberto. Às vezes, aparecem algumas plantas suculentas que armazenam água, ou cobertas de espinho, adaptações para evitar a perda de água e predadores. Todos aqui precisam resistir a esse ambiente inóspito. Os animais são lagartos, serpentes, escorpiões, formigas, besouros, aves migratórias e residentes e roedores. A água, o provável berço da vida do planeta. Como em todos os ambientes, a vida se faz presente em escala macro e microscópica, e em locais que jamais poderíamos imaginar encontrá-la. Nessa simples gota de água, encontramos uma variedade das mais belas formas e arquiteturas. Pertencem ao plâncton, ou seja, da superfície e da profundidade de água que a luz consegue penetrar. Estes formam o fitoplâncton, organismos microscópicos capazes de produzir alimento pela fotossíntese. Já estes pertencem ao zooplâncton e não fazem fotossíntese, se alimentando do fitoplâncton e da matéria orgânica da coluna de água. Viram que montamos o início de uma cadeia alimentar? Se avançarmos, teremos mais organismos que se alimentam uns dos outros numa imensa teia que sustenta a vida. Nos mares rasos e águas quentes dos trópicos, encontramos esse cenário deslumbrante. Algas, esponjas, corais, crustáceos, peixes e outros vivendo em recifes, numa explosão incrível de vida. Chegamos a águas mais profundas e encontramos um trânsito de organismos que viajam pelos oceanos. É a região nectônica. Peixes em cardumes ou solitários, mamíferos gigantes como as baleias, esta é a jubarte, e golfinhos, como a orca, o maior golfinho que existe. No mar mais profundo, a luz é rara ou nenhuma e a temperatura é baixa. Esta é a zona bentônica. Em fossas abissais,
a temperatura pode chegar a menos 3 graus Celsius. Não há fitoplâncton por falta da luz. Então, os produtores são as bactérias quimiosintetizantes, ou seja, organismos que produzem alimento a partir de reações químicas de substâncias do meio. Olhem, organismos que participam da decomposição do fundo e da ciclagem de nutrientes. Invertebrados, como os que se alimentam de detritos, ou crustáceos, como o camarão. Outros têm adaptações para o escuro e frio. Peixes, lulas. Esta é a gigante Arquiteutes. É um mundo fascinante. Isto é uma fumarola, onde a água é mais quente. São fontes hidrotermais. Como poderíamos imaginar existir vida nesse lugar? Que habitantes estranhos! A água sai a mais de 100 graus Celsius. São organismos adaptados a este extremo. Que maravilhoso! Chegamos à Antártica, que muitos chamam de a última fronteira da Terra. É uma das regiões mais inóspitas que existe no planeta. É permanentemente congelada. A pobreza da vida terrestre contrasta com a abundância da vida nos mares austrais e se acentua quando chega o verão, com longos períodos de luz. Nessa época, tanto o Oceano Antártico como a orla recebem a visita de grandes quantidades de mamíferos e aves em busca de locais protegidos para procriação e alimentação fornecida pelo mar. Aí se torna o lar de aves como pinguins e albatrozes e mamíferos como baleias e focas. O crio, um pequeno crustáceo, é o alimento mais requisitado por várias espécies, de peixes a lulas, baleias, pinguins, focas e outros. Mesmo extrema e inóspita, a Antártica é irreverentemente maravilhosa e incrível, não? Gostaram da viagem? Sejam bem-vindos ao estudo de Sua Majestade a Vida.